Todos os dias, milhares de aviões cruzam o céu ao mesmo tempo. Eles decolam, seguem rotas bem definidas, pousam em segurança e logo são esquecidos. Voar se tornou algo tão comum que raramente pensamos no que aconteceria se um avião simplesmente não chegasse ao destino. Agora imagine o seguinte cenário: um avião moderno, tripulação experiente, rota internacional comum, clima estável, nenhum pedido de socorro, nenhuma falha reportada. E, ainda assim, esse avião desaparece do mapa. Sem explosão registrada, sem destroços imediatos, sem respostas claras. O que aconteceu naquela madrugada de março de 2014 se transformou em um dos maiores mistérios da história moderna. Uma história real que, até hoje, vai além dos fatos. Na madrugada do dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. O destino era Pequim, na China. Um trajeto comum, realizado diariamente por diversas companhias aéreas. A bordo estavam 239 pessoas. Entre elas, passageiros de diferentes nacionalidades, crianças, famílias, estudantes e uma tripulação experiente. O avião era um Boeing 777, considerado um dos modelos mais seguros e confiáveis do mundo. Até aquele momento, não havia histórico de falhas graves que levantassem qualquer preocupação especial. Tudo indicava que seria apenas mais um voo normal. No aeroporto, nada chamou atenção. O check-in ocorreu normalmente. O embarque foi tranquilo. Não houve atrasos significativos. Câmeras de segurança registraram passageiros caminhando calmamente pelos corredores, carregando malas, conversando, olhando o celular. Cenas comuns. Rotina absoluta. O comandante da aeronave tinha mais de 18.000 horas de voo. O copiloto também era experiente. Ambos conheciam bem aquela rota. Às 12h41 da madrugada, no horário local, o MH370 deixou o solo. Para todos os envolvidos, aquela viagem terminaria poucas horas depois, em Pequim. Mas isso nunca aconteceu. Cerca de 38 minutos após a decolagem, o avião se aproximava do espaço aéreo do Vietnã. Era o momento padrão de transferência de comunicação entre os controles de tráfego aéreo. A torre de controle da Malásia entrou em contato. O piloto respondeu com uma frase simples e rotineira: "Boa noite, Malaysia 370. Essas foram as últimas palavras registradas vindas da cabine. Minutos depois, algo incomum aconteceu. O transponder do avião, equipamento que envia dados de identificação e posição, foi desligado. Sem aviso, sem emergência declarada, sem explicação. Naquele instante, o MH370 desapareceu dos radares civis. Inicialmente, acreditou-se que poderia se tratar de uma falha técnica temporária. Isso já havia acontecido em outros voos no passado. Mas o tempo passava, e o sinal não voltava. Horas depois, autoridades descobriram algo ainda mais inquietante. Radares militares haviam detectado a aeronave após o desaparecimento do transponder. O avião não apenas continuou voando, como mudou drasticamente de rota. Ele fez uma curva brusca, desviou centenas de quilômetros do caminho original e seguiu em direção oposta ao destino. Esse movimento não era automático. Não era causado por falha simples. Alguém estava no controle. A pergunta que começou a ecoar foi simples e assustadora: por que ninguém avisou nada? Enquanto isso, no aeroporto de Pequim, familiares aguardavam. O horário previsto para o pouso chegou. E passou. Painéis começaram a indicar atraso. Depois, informação indisponível. Telefonemas não eram atendidos. Mensagens não chegavam. Em Kuala Lumpur, autoridades ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Havia confusão entre diferentes países, diferentes sistemas de radar e diferentes versões dos fatos. Cada minuto sem resposta tornava a situação mais grave. As primeiras buscas foram iniciadas no Mar do Sul da China, região onde o avião deveria estar. Navios, aviões e helicópteros foram mobilizados. Dias se passaram sem nenhum sinal. Mais tarde, descobriu-se que aquela área nunca foi o local correto da busca.
O avião havia mudado completamente sua trajetória. Enquanto equipes procuravam no lugar errado, o tempo passava. E no mar, o tempo é decisivo. Famílias aguardavam em hotéis, diante de telas, esperando qualquer notícia. Algumas passaram dias sem dormir. Outras se recusavam a acreditar no pior. Mas as respostas não vinham. Diante do silêncio e da falta de provas conclusivas, teorias começaram a surgir. Algumas apontavam para falha técnica grave. Outras sugeriam desorientação da tripulação. Houve quem levantasse a possibilidade de ação humana intencional. Mas nenhuma teoria conseguiu explicar todos os detalhes ao mesmo tempo. Se foi falha, por que os sistemas foram desligados manualmente? Se foi ação humana, por que não houve reivindicação ou contato? Cada resposta gerava novas perguntas. Anos depois, pequenos destroços começaram a aparecer em praias distantes, em países africanos e ilhas do Oceano Índico. Análises confirmaram que alguns daqueles fragmentos pertenciam ao MH370. Mas eram apenas partes, peças isoladas. Elas não revelavam o local exato da queda. Nem explicavam a sequência final dos acontecimentos. O corpo principal do avião nunca foi encontrado. Com o passar dos anos, buscas oficiais foram reduzidas. Algumas famílias aceitaram a perda. Outras continuaram esperando respostas. O MH370 se tornou símbolo de algo inquietante. Mesmo em uma era de tecnologia avançada, satélites e rastreamento constante, ainda existem eventos que escapam completamente à nossa compreensão. Um avião moderno, centenas de pessoas, e um desaparecimento sem explicação definitiva. Mais de uma década depois, o voo MH370 permanece como um dos maiores mistérios da aviação mundial. Talvez a verdade completa nunca seja conhecida. Talvez algumas histórias não tenham um final claro. O que sabemos é que, naquela madrugada, um avião decolou acreditando que chegaria ao destino. E nunca chegou. E essa não é apenas uma história sobre um voo. É uma história sobre silêncio, espera e perguntas sem resposta. Uma história real, que ficará, para sempre, além dos fatos. Se você quer conhecer mais histórias reais que desafiam a lógica e vão além das manchetes, inscreva-se no canal Além dos Fatos.